nome é Saulo Henrique, eu sou advogado criminal aqui do estado de Sergipe e estou fazendo esse pequeno vídeo para a gente comentar um pouco sobre o inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal, que foi aberto pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, para apurar as fake news, supostas fake news e ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e à Corte do país, a maior corte do país, nas redes sociais e através de matérias de jornal. Primeira questão que nós temos que nos debruçar é o seguinte: pode o presidente do inquérito do Supremo Tribunal Federal instaurar inquérito para investigar práticas de crimes? Bom, aqui está o regimento interno da Corte Suprema, está na internet. Eu comprei esse livro lá na própria Livraria do Supremo, e lá no artigo 42 a 45, que é o capítulo 8 desse regimento, fala da polícia do tribunal, que é exercida pelo presidente, realmente, do Supremo Tribunal Federal. Para que situações? Essa é a questão. Diz o artigo 43 o seguinte: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Se a infração penal ocorrer dentro do tribunal, do Supremo Tribunal Federal, o presidente está legitimado a instaurar inquérito e apurar. Bom, no caso de fake news e de ataques feitos em redes sociais ou até mesmo notícias veiculadas na imprensa, não é o caso da competência do presidente do Supremo Tribunal Federal instaurar um inquérito para apuração. Ele estaria aí usurpando competências de outros órgãos fiscalizadores, no caso, o Ministério Público ou a própria Polícia Federal, já que com a internet aberta, a competência é da Justiça Federal. Se for internet fechada, tipo grupinhos de WhatsApp, e-mails particulares, aí a competência seria da Justiça do Estado onde aconteceu o fato, não é isso? Ou do Distrito Federal. A própria regimento interno também fala qual é o tipo de inquérito que cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso o presidente, instaurar. Inquérito administrativo, artigo 45. Né? Então, veja só, a situação presente, ao invés de desafiar um inquérito dentro do Supremo, levaria para outros artigos do regimento interno. Artigo 46 diz o seguinte: sempre que tiver conhecimento de desobediência à ordem emanada do tribunal ou de seus ministros, no exercício da função, certo? Ou de desacato ao tribunal ou a seus ministros, o presidente comunicará o fato ao órgão competente do Ministério Público. Então, para que o Ministério Público, então, caso queira, assim entenda, melhor dizendo, promova a ação penal. Então, o regimento interno é deveras esclarecedor. Um absurdo o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, ordenando busca e apreensão de pessoas por opinar negativamente ou até de forma criminosa, digamos assim, contra os membros da Suprema Corte. Isso é caso para instauração de inquérito policial e ou de um PIC, procedimento de investigação criminal, pelo Ministério Público Federal, já que a questão foi feita em internet aberta, talvez até em notícias de blogs. Porém, não é competência do presidente supremo, que só pode fazer essa instauração se o fato ocorrer dentro do tribunal, na independência do tribunal, como diz o regimento interno. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto interessante dessa discussão: a Procuradoria-Geral da República, através da sua representante máxima, Raquel, pediu o arquivamento do inquérito instaurado pelo ministro Dias Toffoli. No artigo 28 do Código de Processo Penal, nós temos essa hipótese. Quando o próprio autor de uma ação penal, que é o Ministério Público, destinatário final de uma investigação é o Ministério Público, ele que é o titular da ação penal, se ele disser que não vai acionar, que é caso de arquivamento, como a lei resolve a questão? Vamos lá. O artigo 28 diz o seguinte: que se o órgão do Ministério Público, em vez de promover uma denúncia, pedir arquivamento do inquérito, o juiz poderá não aceitar esse arquivamento, mas remeteria estes autos do inquérito para o Procurador-Geral de Justiça, no caso dos Estados, e para o Procurador-Geral da República, no caso do Ministério Público Federal, da competência da Justiça Federal. Certo? Então, pressupõe-se, com a redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, que se está falando do órgão do Ministério Público em primeiro grau
até em segundo grau. Mas se chegar ao ponto, como agora, caso do Supremo agora, de um pedido de arquivamento provir do próprio Procurador-Geral, no caso da Procuradora-Geral da República, não há mais instância para que o Judiciário alce, remeta o inquérito. Então, se o pedido provém da cúpula, da cabeça do Ministério Público, pela redação do artigo, o Poder Judiciário, parte final do artigo 28, o juiz estará obrigado a atender esse pedido. Então, o que é que vai acontecer com esse inquérito pela força da lei? Deve ser arquivado porque foi requerido pelo Ministério Público Federal. Agora, se o Poder Judiciário, nas suas instâncias investigativas, que eles acham que tem, nesse caso, que ao nosso ver não tem, mas se eles trouxerem e levarem elementos, na forma do artigo 46 do Regimento Interno do próprio Supremo, para que o Ministério Público, olha, nós temos novos elementos. Se eles tiverem novos elementos, nada obsta que o Ministério Público instaure procedimento de investigação criminal ou remeta a questão para a Polícia Federal. Afinal de contas, se suscita a suposta violação da Lei de Segurança Nacional quando se ataca ministro da Suprema Corte, com desejo de que sejam executados, como foi noticiado, né? Pessoas se manifestando para que eles fossem mortos a tiros. Quer dizer, são condutas criminosas. Nós temos a liberdade de expressão de um lado, mas ela não tutela, não abraça e nem protege condutas criminosas praticadas nas redes sociais. Liberdade de expressão é você dizer que não concorda, que você discorda de algo. Liberdade de expressão é você expor a sua opinião acerca de questões. Liberdade de opinião não é você pedir para que alguém seja executado. Isso não é liberdade de expressão. Isso daí é incitação à prática de crime, é crime do Código Penal. Então, esclarecido esses fatos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Um abraço.